Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, para fechar com chave de ouro esse dia de muita programação, muito conteúdo relevante para o setor, com oferecimento do SESI Senai, nós vamos falar de arte, o elo entre a indústria e a arquitetura. Chamo ao palco Maxwell Biquite Alcântara, que é sócio proprietário da Petros Mineração, Rita Rocio Tristão, que é diretora da Síntese Projetos e Casa Cor Espírito Santo, e para mediar, Beatriz Seixas, jornalista. Se quiser, eu vou pular com a Rita. Você vai fazer todo daqui? Eu vou fazer uma parte aqui e eu vou dar uma lida. Agora a outra parte que é vídeo, aí eu falo normal lá. Mas posso ficar aqui, mas não tem problema. Vou usar aqui ou aqui? Vai ficar mais confortável. Me desculpe, eu tenho uma colinha aqui para poder ser um pouquinho mais efetivo com vocês, tá, gente? Olha, é uma honra muito grande estar aqui, um prazer enorme, você não tem a ideia do que é eu poder estar aqui compartilhando com vocês. Já vi isso aqui, tem pessoas aqui com uma experiência muito grande, de longa data, e sinto muito orgulho de estar por aqui, podendo colaborar um pouco com vocês e fazendo parte desse grupo. Eu vou fazer só como eu te falei aqui, eu vou dar uma lida, mas depois eu tenho um vídeo onde eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Além de falar sobre o tema, eu gostaria de evidenciar um tema que hoje, em qualquer parte do mundo, é muito notado, seria sobre a sustentabilidade. E nós, da Petros, estamos seguindo esse caminho aí, porque eu acho que é uma tendência global, ok? Vamos lá. Bom... Obrigado. Show de bola. Posso chegar esse aqui para cá? Pronto. Bom, vamos falar um pouco da rocha em si, mas vamos voltar um pouquinho ao passado. Se a gente pensar em voltar no sentido da revolução industrial que aconteceu nos meados do século XVIII, e isso aí, o surgimento da indústria foi pautado no grande desenvolvimento tecnológico garantido à Revolução Industrial e nos remete à revolução do nosso setor, que saiu de um mero fornecedor de matéria-prima para um grande parque industrial para o Brasil e para o mundo. Voltando ao surgimento da indústria, foi um período em que causou grandes transformações na economia mundial, assim como o estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos naturais. Seguindo a ordem das primeiras invenções, como a locomotiva a vapor na época, a viabilidade do transporte foi fundamental para escoar tudo o que se produzia, gerando assim economia com a expansão das indústrias. Trazendo para a nossa realidade, vemos o quanto o setor de rochas evoluiu. Nosso setor ainda é novo aqui no Brasil, se comparado a outros países, mas teve uma evolução muito grande, e isso aí tem nos ajudado a realmente mostrar a cara do Brasil. O Brasil, que se apresentar de forma tímida nesse universo das rochas, hoje se mostra ao mundo como um grande protagonista de rochas ornamentais, com um portfólio rico em diversidade de rochas, do nosso mármore, granitos, quartzitos, quartz, uns outros verdadeiramente tornando-se uma arte natural. Quanto à arquitetura e ao design, observamos um grande papel exercido pela nossa indústria que nos tange a viabilidade de projetos arquitetônicos e de arte. Nós teremos depois a Rita, que vai poder falar com mais propriedade sobre esse assunto aqui. A prova disso é a vasta gama de materiais e seus usos, com grandes dimensões, tipos de acabamentos e assim vai. Os projetos arquitetônicos se tornaram mais arrojados, nobres e democráticos, com a possibilidade de aplicação de pedras naturais de acordo com como são processadas, com texturas, acabamentos e recortes. A arte une a evolução com a arquitetura e com os processos industriais. A nossa indústria, nesse caso, deve proporcionar à arquitetura e ao design a possibilidade de dar continuidade ao seu processo criativo,
que inicia-se pelas percepções, expressando emoções e ideias, dando um significado único e diferente para cada obra. Aliás, tudo que se inicia com projetos, sejam eles pequenos ou robustos, mas que direcionam-se às indústrias para os desafios, sendo no setor de fabricação de pisos, bancadas, para fomentar a criatividade para a arte. Para isso, o grande investimento em instalações, maquinários, equipamentos, insumos, mão de obra, foram fundamentais para acompanhar o mercado pulsante da arquitetura. A arte que impulsiona o começo ao fim, unindo as duas forças, tanto a arquitetura como a indústria. Então, realmente, como falei, houve uma evolução muito grande. Eu faço até algumas analogias quando você se compara a obras, né, ou países que já têm a cultura do mármore e granito há centenas de anos. E se você tem a oportunidade de ver uma obra executada naquele período, que praticamente não tinha recursos, e o que nós temos hoje, realmente eram verdadeiros artistas. Agora eu gostaria de passar um pouco falando sobre a nossa proposta, a nossa política de sustentabilidade, que é um fato muito importante, um foco muito que a gente preza por isso daí. Eu acho que foi falado, mas só não custa repetir. Nós somos da Petros Mineração, ok? A Petros respeita as pedras, o planeta e as leis que a protegem. Nós temos hoje nossa empresa, nós estamos numa área rural. E quando adquirimos, era realmente uma pastagem. E eu sempre tive um apelo muito grande, já que a natureza está me dando um produto tão belo, tão rico, por que não devolver de uma forma que possa resgatar isso aí? Então, hoje na Petros, nós temos aproximadamente 15 mil mudas de árvores nativas e frutíferas da Mata Atlântica. E um dos grandes fatores que nós estamos vendo isso aí como se você protegendo a natureza, o que acontece? Voltou na região onde tinha nascentes que já estavam extintas, voltaram a brotar água. Nós temos 5 mil metros quadrados de painéis solares. Nós fomos a primeira indústria do Brasil no setor de rocha a usar o painel solar. Hoje, com o crescimento, né, e a nova demanda de equipamentos, nós estamos também no mercado livre. Mas essa energia que nós adquirimos também é de energia limpa. Então, nós temos um selo hoje 100% de energia renovável em nossa empresa. Um dos fatores que eu acho muito importante é que nós temos hoje, completamos 5 anos desse mês de agosto, somente usando água de chuva. Nós temos uma capacidade de reservatório de água lá de aproximadamente 2 milhões de litros d'água. E esse ano completamos 5 anos somente usando água de chuva. E nós, como eu falei anteriormente, nós adquirimos status de carbono neutro. Então isso aí tem feito uma diferença muito grande. Eu já vi isso aí que o mercado mundial e os grandes clientes lá fora, eles prezam muito por isso. Os diferenciais da nossa empresa. Nós adotamos a alta tecnologia para que pudesse realmente transformar uma rocha e ela é muito difícil de extração. Nós temos, além dos quartos, né, que hoje é um nosso material que demanda maior energia, né, para poder ter um melhor aproveitamento, e nós temos também os quartzitos e alguma coisa de granito. Mas o quartzo realmente é um mineral, foi até comentado na palestra anterior, que é um mineral que mais tem na face da Terra, que é areia, né? Areia de deserto, praia, de rio, ele é desagregado. Perfeito. Então, voltando ao assunto, está ouvindo bem? Estão ouvindo, gente? Então, tem esse pioneirismo, né? Que foi o fato de nós procurarmos a melhor linha de produtos, né? Não só os insumos, como os equipamentos, para que realmente possamos trabalhar de uma forma sustentável e com o rigor que ela necessita, né? Que ela precisa.
Obrigado. Nosso horizonte é fazer cada vez mais pensando na nossa sustentabilidade, pensando no que a gente possamos devolver à natureza. Só para vocês terem uma noção, nossas jazidas são em 3 biomas na Bahia. E nós temos um viverista, eu nem sabia que existia essa profissão, mas é um viverista, que ele coleta as sementes nesses biomas, leva para o nosso viveiro central, as faz germinar e depois nós devolvemos para as prefeituras, para as escolas e fazemos várias ações para que realmente possa fazer novos seguidores aí para poder manter esse ambiente limpo e saudável. Com relação à pureza, né, voltei a falar, né, nós tentamos fazer o mais limpo possível, né, 0 carbono, 0 emissão de água que não seja de chuva e assim vai. Todos os nossos materiais, nós fazemos questão de fazer a mineralogia. São os ensaios químicos e petrográficos para que a gente possa dar maior suporte aos nossos clientes, aos arquitetos, designers, na hora da sua usabilidade. Toda a nossa USG, né? Nós temos toda essa base para transformar a nossa empresa numa empresa totalmente sustentável. E isso aí a gente segue à risca. E o nosso olhar é pensando sempre em trazer algo novo, algo diferente, para que a gente possa proporcionar aos especificadores produtos que possam realmente fazer encantar. A nossa proposta é encantar o cliente, para que ele possa realmente entender o que é como a origem da pedra, a pedra bruta, e depois ela transformada e aplicada no seu ambiente. Pautamos em nosso respeito pela natureza, decidimos que não existem defeitos e assumimos que o sublime está no diferente, no que foge do comum. Então, é um tema muito forte que a gente trabalha em cima disso daí. Como eu falei dos insumos, né? Nós usamos, temos uma indústria bem tecnológica, então nós usamos o que há de mais moderno para poder trabalhar esses materiais. Haja vista a dureza desses materiais, né? São materiais de extrema dureza e voltando aí, quem já está um pouco mais de experiência no setor, aos equipamentos mais antigos, né, os tiares convencionais, realmente tinha uma dificuldade muito grande para transformar o produto. E com a tecnologia embarcada que temos hoje, né, com os fios diamantados, os multifios, isso aí nos ajudou bastante. Nós também procuramos usar os melhores produtos, né? Infelizmente, nós não encontramos com fabricantes aqui no Brasil, então a gente depende ainda de alguns fornecedores de fora, mas procuramos sempre usar o melhor produto para entregar, ter um resultado muito mais efetivo. E, como já falei, né, são os produtos que nós encontramos em várias empresas e algumas nacionais já estão conseguindo trazer para cá, para nós. Bom, mais um produto que a gente usa, né, são os insumos para todo esse beneficiamento. Isso aqui a gente pode encontrar, são algumas coisas que são mais no dia a dia dos marmoristas. Bom, só voltando um pouquinho da nossa empresa lá, nós temos um sistema, porque os materiais que eram mais usados no passado, né, que eram os materiais mais básicos, vamos falar assim, eles não tinham tantas fraturas como os que tem hoje. E devido à necessidade, tivemos que implantar a robótica. Nós temos robôs que podem fazer todo esse trabalho aqui. Então, nós conseguimos fazer, tanto no sistema da robótica, como também na linha de resinagem, um sistema vácuo que possa preencher todo o espaço vazio. Então, todo esse material que ora era fraturado, ele se torna único depois e bem resistente. Bom, nossas jazidas, como eu falei, nós temos várias jazidas, praticamente são todas no Nordeste, e estamos aqui para poder fazer um trabalho, e é uma nossa jazida de quartzo, como vocês podem observar, tudo isso aqui é um quartzo. Bom, esse tema aqui não precisa abordar, porque seria um tema de compras, né? Então acho que o que pude passar para vocês aqui, não sei se eu me fiz entender, mas a ideia era mostrar um pouquinho da evolução que aconteceu, né? E um pouco mais da sustentabilidade, que eu acho que hoje é um tema muito que está em tendências mundiais. Okay? Gostaria de agradecer a oportunidade
Eu passo a palavra agora para a arquiteta Rita, que ela possa poder contribuir um pouco mais aqui para nosso bate-papo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né, para estar aqui com vocês nessa noite. É um grande prazer. Parabéns, Maxwell. Fiquei super encantada aí com a sua empresa, com a preocupação com a sustentabilidade, que eu acho que isso realmente não tem mais volta, né? É o que nós temos, como nós devemos seguir. Então, já conhecia seus produtos e agora conheço seu trabalho aí nessa área de sustentabilidade, que é muito importante. Bom, eu sou a Rita Tristão, sou arquiteta e diretora da Casa Cor Espírito Santo. E tive esse desafio, né, do tema, a arte, o elo entre a indústria e a arquitetura. E realmente foi um desafio, me deixaram bastante livre, então espero que vocês acompanhem aí a minha ideia ao me deparar com esse tema. Eu que manipulo? Ah, desculpa, gente. Para cá. Eu preciso de alguém com a coordenação motora melhor. Peraí, volta. Daqui a pouco eu me encontro. Então, eu quero. Super quero, obrigada. Então, sou arquiteta, como falei, empresária, mãe e, acima de tudo, sou uma amante da arquitetura e de tudo, né, que a rodeia. A arquitetura é a vontade de uma época traduzida em espaço. Essa frase é do Mies van der Rohe e eu quis trazê-la porque ela mexe bastante comigo. Acho que eu sou uma pessoa que me emociono muito com a arquitetura. E é isso, a gente precisa traduzir, né? Quer dizer, o momento que nós estamos vivendo, ela reflete sempre esse momento. Aqui tem um pouco da minha linha do tempo. A experiência, né, é bom, mas aí a gente lembra, né? Começou lá em 1986, eu tive escritório no Rio de Janeiro, desenvolvi diversos trabalhos já nessa área. Fui sócia do Zanini Caldas, que é um grande arquiteto de projeção internacional e onde o grande material que ele utilizava era madeira. Então, nessa época, nós tivemos oportunidade de desenvolver trabalhos na Suíça e na França e algumas palestras, inclusive. Foi uma grande experiência. A partir de 96, eu retornei ao Espírito Santo. Eu sou capixaba, apesar de ter iniciado minha carreira no Rio de Janeiro, mas eu sou capixaba e voltei ao Estado. E, com pouco tempo que eu estava aqui, eu percebi a qualidade dos profissionais que existia aqui no Estado e que não tinham espaço para que eles pudessem apresentar o seu trabalho, seus trabalhos, né? Então, foi daí a ideia de trazer Casa Cor para cá, para o Espírito Santo. Casa Cor é uma mostra, ela hoje é a maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas. Ela acontece em 16 cidades e 4 países, inclusive nos Estados Unidos. Na época, era uma coisa que estava começando a acontecer nos grandes centros. E foi uma ideia assim, desafiadora, né? Já tinha pouquíssimo tempo que eu estava em Vitória, menos de um ano. E trouxemos, então, em 96, e foi um grande sucesso já, esse momento da Casa Cor no Estado. Em 2009, eu acho que eu sou movida a desafios, né? Um pouco da minha história aí mostra isso. Eu achei que já estava precisando ampliar um pouco minhas atividades e resolvi ir para o Nordeste. Então, eu tive por 6 anos o escritório em Pernambuco, onde eu desenvolvi também lá várias edições de Casa Cor, e eu gosto de destacar que eu fiz em Olinda, por ser uma cidade patrimônio da humanidade. O desafio foi maior, foi muito, muito importante esse projeto, né, na minha vida, na minha carreira, enfim. E hoje, eu estou aqui em 2022, estamos todos aqui. Continuo com o projeto Casa Cor, vamos inaugurar em outubro. E também estou voltando o olhar da minha equipe, do meu escritório, para a parte de restauro. Estamos com o mais recente trabalho, que é o projeto de restauro, reutilização, né? Revitalização
Rádio Hotel em Guarapari, que é um imóvel icônico, acho que a maioria dos capixabas conhece, então tem sido muito motivante esse projeto. Eu até me estendi demais nessa linha do tempo, desculpa, mas a gente, quando relembra que a nossa vida e a gente gosta dela, então a gente acaba se detendo muito. Quando recebi esse tema, eu lembrei que meu trabalho de graduação, apesar de ser arquiteta, geralmente os trabalhos de graduações, eles são técnicos de projetos, as pessoas escolhem um tema, desenvolvem um projeto. Eu já, na época, quis fazer um trabalho teórico sobre industrialização da construção civil. E o tema, então, me fez voltar a esse momento, né? Quando a gente está aqui falando de indústria, a convite da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, eu relembrei, aqui está a capa do trabalho que eu desenvolvi, uma frase, de novo, do Mies van der Rohe, que é um arquiteto que eu admiro bastante, então, para mostrar que realmente eu vivo a arquitetura há muitos anos, e a indústria é extremamente importante, né, para o desenvolvimento dessa cadeia. Pode ir. Então, veio aí o tema, né? Arte, arquitetura, design, que não estava no título, mas que é fundamental, e a indústria. Então, toda uma conexão, né? A arte é uma das melhores maneiras do ser humano de expressar seus sentimentos e suas emoções. Então, essa palavra foi que tem várias, obviamente, várias definições de arte, várias formas, né, das pessoas pensarem na arte, mas aqui me motiva nessa frase é a emoção. Então, arte para mim é isso, é emoção. É quando você para, olha e se emociona. E são diversos, né, as formas de você se expressar através da arte. Música, dança, arquitetura, enfim, e o importante é a emoção que você vive. A arquitetura é a arte científica de fazer as estruturas expressarem ideias. Então, essa mistura da arquitetura, da arte com a técnica, sempre me encantou bastante. Então, aí a arte para nos emocionar. Então, a arquitetura, quando ela é uma boa arquitetura, ela nos emociona. Então, o design, hoje muito falado, né? O design está presente em todos os setores da indústria, é fundamental. Em qualquer segmento você tem que ter um bom design, né? Desde o equipamento hospitalar, enfim, esse microfone aqui que eu estou utilizando, a cadeira que vocês estão sentando. Então, eu gosto de destacar que o design ele veio para atender exatamente a Revolução Industrial. Quando nós tivemos toda a movimentação da indústria iniciando e principalmente naquele grande momento da Revolução, havia necessidade de se projetar, porque senão ela estava muito bruta, né? E aí veio o design, se desenvolveu neste momento. Então, são 3 pilares, desenho, não é só desenho, é um desenho, um projeto e, principalmente, a finalidade. Então, você tem que ter esses 3 pilares para que você tenha um bom design. A finalidade é que tem que estar sempre na mente do projetista, né? E, claro, que com a estética, com todo o conjunto, porque a finalidade é sentar. Então, é importante que você se senta, que tenha ergonomia, que você que atenda bem o uso que aquele produto atenda bem o uso. E o design, quando eu falei ali da arte, da arquitetura, design, indústria, eu gosto muito de citar a Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola inspiradora que aconteceu em mais ou menos 1914, onde ela exatamente focava nisso, nessa união entre arquitetura, pintura, desenho industrial. Toda essa união ganhou muita força nessa escola, influenciou muitos arquitetos, Walter Gropius, né, que é um dos fundadores, mas o Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Lúcio Costa, todos esses grandes arquitetos modernos, eles foram inspirados na Bauhaus. E nós temos também vários designs da Bauhaus. Você olha para essa cadeira, acho que a maioria conhece, né? E essa cadeira é de 1930, mais ou menos. Então, ela hoje está na Casa Cor. E muito bem colocada, por exemplo. Indústria. Nós temos aqui a indústria, que eu também tirei aí uma definição de indústria, que é responsável por extrair matéria-prima e produzir todos os insumos que consumimos no nosso dia a dia. Então, ela
fundamental, né? Não tem como eu pensar em arte, arquitetura, design, sem pensar na indústria. Então, ela está aqui, como nós temos a Petros ali, para pegar esse material e nos oferecer para que a gente possa transformar num elemento que vai emocionar. Quando vocês que visitam Casa Cor ou dentro das suas casas, vocês entram e ficam emocionados quando olham para aquele espaço com uma parede, com uma rocha belíssima, paginada perfeitamente. Eu vou ter oportunidade de mostrar alguns ambientes para que vocês percebam isso, a emoção, né? Aquilo que eu iniciei lá com a arte, que a gente chega com a indústria nos possibilitando isso. Aqui eu já queria entrar no que vem acontecendo, vou fazer uma ruptura aí nessa parte um pouco mais histórica, esse movimento que o Maxwell falou muito bem, que é essa preocupação com a sustentabilidade, com a integração da natureza, a humanização das cidades. Esse é um prédio que eu gosto bastante, ele fica em Milão, em Isola. É belíssimo, e vocês percebam que é um prédio de 2014. Então, olha a beleza desse prédio, com 10 mil metros de floresta vertical. Então, não tem, até eu fui a última viagem que eu fiz a Milão, porque tem uma grande feira em Milão, então a gente costuma ir todos os anos. Foi em 2018, 2019 eu não fui, depois veio a pandemia. Então, em 2018, quando eu estive lá, foram várias fotografias. Então, ele até hoje é extremamente atual. Então, isso mostra a tendência, né, do nosso momento. É considerado o primeiro projeto de floresta vertical construído no mundo. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Milão, não deixe de visitar. E, bom, conversando, quando me passaram um pouco do tema, falaram assim, fala esse olhar da casa, né? Eu trabalho com Casa Cor há 26 anos, eu estou na 26ª edição aqui no Estado, e mais 6 em Pernambuco, então, quer dizer, foram várias edições realizadas. E Casa Cor, ela tem um tema, e esse tema ele é definido por nossos curadores, que fica em São Paulo, cuja, né, o escritório central fica em São Paulo, e eles fazem diversas pesquisas, eles buscam os institutos de pesquisa de tendências e analisam as tendências, né? Então, é importante, se vocês perceberem com mais calma depois a história de Casa Cor, ela sempre trouxe para o Estado, ou em qualquer estado que ela se encontre, ela aponta as tendências, né? O que vai acontecer. E, a partir dessa pesquisa, a gente tira o tema. Esse tema é lançado sempre em dezembro do ano anterior. Então, eu peguei as últimas edições, em 2017, já era foco no essencial. Então, a gente muito conectado, essa conexão intensa, eu estou falando de 2017, foi um ano que nós realizamos a mostra no Porto de Vitória, temos aqui um dos ambientes, e o que era importante nesse momento, qual é a função do tema? É instigar os profissionais a produzir os seus espaços, tendo como foco esse tema. Então, muita conexão, mas a gente precisava focar no que era essencial. O que era essencial para todos, né? Assim, para os profissionais, o que eles iam apresentar para o seu público como essencial? Observar uma vista, o seu momento de conexão. O que eu acho importante falar desses temas? Porque nós vamos chegar a 2022. Então, se vocês perceberem como foi nosso processo, né? O que já se apontava. Eu quis mostrar o Bosco Verticale, como essa busca já pela integração com a natureza, o que é essencial, quer dizer, você está buscando com a natureza cada vez mais, os animais, espaço pet, isso já estava presente na Casa Cor de 2017. E, seguindo, Casa Viva em 2018. Então, a casa é o nosso refúgio físico, mental e espiritual. Então, a gente estava propondo já para os profissionais esses espaços integrados, estimulando o convívio, usando a tecnologia para nos aproximar. E não como muitas pessoas acham, a tecnologia afasta. Não, a gente tem que buscar o que tem, né, que é muita coisa de bom na tecnologia, para que ela nos aproxime e não nos afaste. Então, aqui nós temos alguns exemplos do que foi, né,
2018, dá para voltar um aí. E seguimos, então, para 2019, sempre perto da natureza, né? Assim, uma busca intensa nossa de locais e o Espírito Santo nos possibilita isto, né? Um estado maravilhoso, com recorte belíssimo. Então, vamos lá. E o 2019 era o Planeta Casa. Percebam que toda essa trajetória que eu estou fazendo foi antes da pandemia. A gente já vinha buscando essa casa, que eu acho que ela está se consolidando agora, em 2022. Então, o Planeta Casa foi o nosso tema, onde a ética e a estética são inseparáveis. O ambiente perfeito para vivermos o afeto e expressarmos o amor pela vida. Então, esse foi o nosso tema de 2019. Fizemos isso aqui eu quero destacar bastante. Quando eu falo de emoção, esse projeto é um projeto do Léo Shetman, um arquiteto que eu gosto bastante, é meu amigo. E esse projeto é da Casa Cor de São Paulo. E aí ficou belíssimo. Então, quando você entra num espaço como esse, aqui nós estamos na Feira do Mármore, aqui em Cachoeiro, né? Então, olha a beleza desse material. Então, você senta, sua vontade é abrir um vinho que você acha melhor, colocar a melhor música e simplesmente, ou não simplesmente, aliás, é muito, ficar apreciando esse espaço. Então, eu fui entrevistada por alguém aqui da feira, poucos minutos atrás, e o que eu falei foi exatamente isso, a emoção de você sentar e perceber como que o trabalho de um profissional, usando o material que a natureza nos fornece, com uma boa indústria, oferecendo isso com todo mundo interligado, emociona bastante, né? Aqui foi a Recanto do Eu, também em 2009, projeto da Roberta e da Juliana. E em 2021, volta aquela imagem ali, por favor. 2021 foi o tema A Casa Original. Esse tema, percebam que já foi pós-pandemia. Esse tema foi definido em dezembro de 2020, porque, como eu falei, os temas são definidos antes. E em 2021, dezembro de 2019, desculpa, me perdi nas datas. Dezembro de 2019 foi tirado esse tema, que seria a Casa Original, para 2020. E 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. Em março de 2020, transformação total do mundo, né? Todo mundo, ninguém imaginou que pudéssemos viver aquilo. E quem trabalha com evento, né, nós paramos e falamos o que vai acontecer, a gente incentiva a aglomeração, né? A gente quer a casa cheia, a gente quer as pessoas visitando e, de repente, aquilo não podia acontecer. Então, foi um momento de muita reflexão. Juntamos todas as franquias, como eu falei, que são 16 cidades, e a gente fazia reuniões virtuais, pensando no momento em que o mundo estava vivendo. E percebemos que esse tema da Casa Original era... Volta ali para aquele outro que tem o tema. Ele era extremamente atual. Isso, como eu falei, foi definido antes da pandemia. E nós resolvemos manter o tema para 2021. E 2020, nessas análises, nessas reflexões que fizemos, o que nós trabalhamos? A gente trabalha com arte, a gente trabalha com pessoas, né? Que é, como eu falei, a gente gosta de uma aglomeração, a gente gosta de sentir a casa cheia, a vibração em qualquer cidade que a gente esteja, e a gente não podia fazer isso. Então, nós decidimos doar o que a gente sabia fazer, que era arte, arquitetura, design, e fizemos um projeto que aconteceu no Shopping Vitória, na área externa, chamado Janelas Casa Cor. E esse projeto não tinha cobrança de entrada, era aberto ao público. Como falei, a gente colocou vários containers, acabei não colocando nenhuma imagem, nós colocamos vários containers com vidro, que seriam as vitrines, e com QR Code que você circulava por ele, olhando para ele, porque estava aberto, né? A área externa você não entrava, mas você podia visitar aquele ambiente que você estava vendo com 3D, com tour 3D, e fizemos o nosso anuário que a gente faz, passamos ele para o digital também. Então, a gente evoluiu assim no digital em 6 meses, foi coisa de alguns anos.
E mantivemos, então, em 2021, o tema definido para 2020, que foi a casa original, e voltamos à nossa primeira edição. Nós tínhamos feito a Casa Cor em 96, nessa casa, e voltamos para ela para realizar a 25ª, que foi o ano passado. Então, alguns exemplos aí. Então, essa casa, já temos aí em evidência o home office, que é um espaço que ficou muito evidente, né, em 2020, e tivemos esse espaço que ele também privilegiava as áreas externas, usando muito a indústria, uma indústria que tem sido muito parceira nossa, assim como a indústria das rochas ornamentais, mas a indústria também do aço, com as estruturas, o jardim de inverno. E esse já foi um projeto de 2021 também, no Rio de Janeiro, Casa Cor Rio, mostrando o que eu queria dizer, essa casa que foi pós-pandemia, onde você traz cada vez mais a natureza para dentro de casa, onde você tem essa conexão muito com o espaço exterior, já era aquela tendência que nós tínhamos, né? Então, o que eu queria mostrar é essa evolução que a pandemia acelerou, mas que a gente já buscava essa casa que nos desse mais, que fosse realmente o nosso refúgio, que nos desse mais segurança, equilíbrio físico e emocional. E com tudo que aconteceu, né, a única coisa que permanente no universo é a mudança. Vejam que essa frase é de 540, 470 a.C. E estamos em 2022. 2022, então, nós percebemos que aqueles temas que nós estávamos usando, com casa, ele tinha que ser mais amplo. Então, depois de tudo que aconteceu, nós buscamos o tema para instigar ainda mais os profissionais e a sociedade com um tema infinito particular. Qual é o seu infinito particular, né? Que é essa casa? Que dentro dela é o seu infinito. É uma casa que passou a ser a casa academia, a casa escola, a casa escritório. Então, tudo concentrado. Vivemos um ano e meio dessa forma. E refletimos ainda mais nessa relação com a nossa casa. Tanto que a construção civil superaqueceu, né, no período de pandemia, as pessoas buscando, as pessoas percebendo, sentindo a sua casa. E a importância, nesse momento, da colocação desses materiais interessantes, como eu falei, quando eu mostrei a Casa Fauno, com aquela parede inteira de rocha dentro de casa, belíssima, a casa que te emociona, né? Isso é fundamental. Então, sem abrir mão do conforto e da sustentabilidade, né? Que é um tema muito bem colocado ali, que foi colocado pelo Maxwell, porque isso, para Casa Cor, isso já já tivemos como tema, mas hoje é uma determinação nossa. Isso aqui já é a Casa Cor de 2022, no Rio de Janeiro, porque nós temos um calendário que começa em abril. Então, essa casa mostra, né, essa casa conectada, essa casa que é o seu infinito particular. E, para mim, o importante é a vida, a gente se abraçar, conhecer as pessoas, haver solidariedade, pensar no mundo melhor. O resto é conversa fiada. Essa é a frase de Oscar Niemeyer, e com ela eu quero encerrar, porque eu acho que foi isso que a gente aprendeu com esses últimos anos que nós vivemos. Obrigada. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Como vai todos vocês? A gente vai aqui só remodelar rapidamente as cadeiras, que aí a gente faz um bate-papo mais próximos. Então, agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando e que acompanharam essa palestra da Rita, né, do Maxwell, que trazem aí informações tão importantes e que cada um, assim, no seu espaço, a gente vai percebendo como eles se complementam. E eu vou aqui provocá-los um pouquinho para poder justamente, né, trazer esse elo relacionado à indústria. Tudo bom?
em relação à indústria e ao trabalho, né, dos profissionais de arquitetura, designers. Então, eu já começo, eu gosto de provocar um pouquinho, tá? De trazer o debate aí mesmo para a mesa. Vocês falaram um pouco sobre a atuação de cada um, sobre os projetos que vocês trazem ao longo da trajetória, da carreira de vocês. E aí eu lembrei, enquanto vocês, né, estavam falando, que logo que o Thales Machado, né, que é o presidente do Centro Rochas, ele é também presidente da Câmara de Mineração da Findes, logo que ele assumiu, eu fiz uma entrevista com ele no ano passado. E aí perguntei para ele assim, Thales, o que tem de desafio para o setor? Você está vindo para cá agora, liderar o Centro Rochas, o que você vê que é fundamental? E aí ele trouxe alguns pontos assim como fundamentais. E ele falou, a gente tem que estimular o desenvolvimento das nossas empresas, né? Ser mais inovadoras. Ok, beleza. A gente tem que ampliar os nossos mercados, né? Ter uma participação cada vez maior no mercado global. Mas a gente quer também promover a nossa imagem, a imagem do setor de rochas, junto aos arquitetos e designers, que assim, geralmente quando a gente ouve, né, falar, a gente pensa muito naquela parte econômica, que ele só me trazer isso. Quando ele trouxe assim, eu quero unir mais, eu quero aproximar mais. Então, o que eu queria saber de vocês? Esse continua sendo um desafio, né, essa ligação, vocês já têm uma interlocução boa ou pode avançar mais? Como que é esse trabalho, Rita, né, dos arquitetos junto às empresas ou junto ao sindicato ou as associações que representam esse setor, né, que a gente está falando num setor que representa 10% do PIB capixaba, né, gera aí milhares de empregos, tem uma força muito grande. Então, como que está hoje essa relação? Avançou? Pode avançar mais? Eu queria os dois, né? Ouvir dos dois isso. Quem começa? Eu acho que avançou, sem dúvida, mas pode avançar muito mais. Tem um espaço enorme. Por muito tempo, eu me corrijo se eu estiver errado, eu acho que o setor de rochas ornamentais aqui se voltou muito para o mercado externo. E talvez tenha esquecido um pouquinho, né, não só do mercado interno, como de agregar valor aos seus produtos. Porque se ela não pode sair, eu não sei como está hoje, como commodity. Eu chego em Milão e muitas vezes eu encontro estandes imensos produzidos por arquitetos, usando produtos de outros países. Eu sempre olho e falo, nossa, nosso produto é tão rico, vamos melhorar essa relação, que, como eu falei, tudo passa, né, pelo design, e pela arquitetura, pela essa produção. Então, eu acho que já evoluímos bastante, sem dúvida alguma, mas tem um campo enorme, enorme. Acho que a gente tem que realmente melhorar esse relacionamento, aquecer aí essa relação. Bom, está ouvindo? Eu concordo plenamente com você, realmente já houve uma evolução muito grande, mas eu acho que se pode realmente fazer muito mais. No passado, eu me recordo bem, quando foi feita uma pesquisa, que foi falado que o setor de rocha natural representava em torno de 5% do revestimento mundial, se compara a cerâmica, aquela coisa toda. E realmente isso tem um peso muito grande, porque a indústria cerâmica, ela investe muito pesado, muito mesmo, não se compara. Então, o nosso setor é novo, tem muito o que fazer, que crescer, e eu tenho participado também dos eventos junto à Findes, do Cindy Rochas, para que a gente possa tentar criar algo onde a gente possa ser mais representativo e chegar aos olhos dos arquitetos. Você, Rita, você é renomadíssima aqui, a gente já conhece o seu trabalho, mas por experiência que nós já tivemos fazendo a Revestir em São Paulo. E quando nós apresentamos nosso material, eu percebo que às vezes é apresentado de uma forma muito tímida. E eu tive a audácia de botar chapa inteira, fazer painéis nas feiras. E nos deparamos que lá é um celeiro de arquitetos, né? Grande São Paulo, e arquitetos do Brasil inteiro e fora do Brasil vão participar. E muitos dos arquitetos chegavam e perguntaram para mim. Hoje até a arquiteta que trabalha para mim, foi o que eu dei um puxãozinho de orelha, né, brincando com ela, que ela chegou e falou, isso aqui é plotado, isso aqui é cerâmica, isso aqui é vidro. Não, senta aqui que eu vou te explicar o que é isso aqui. Isso aqui é rocha natural.
E realmente falta alguma coisa, você me corrija, tá, Rita? Se em uma das cadeiras da arquitetura, do design, talvez alguma coisa a mais que seja feito para que realmente possa evidenciar a rocha natural. Nada contra os produtos artificiais aí, mas como nós havíamos falado aqui, você botou um granito, ou o que for, um quartzito ou mármore, teve um pisoteio muito grande ali. Você vai ali, tira 1 milímetro da rocha, ela está nova de novo. Isso não acontece com a cerâmica. Então, eu acho que sim, precisa ser feito um trabalho mais forte junto dos empresários, junto aos arquitetos, para que realmente possa mostrar mais isso aí com mais veracidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu concordo. O que acontece é, na faculdade, eles nunca vão passar todas as informações. Eu sei que eu fiz, então você sai com deficiências, assim. Como que usa o aço como estrutura? Ou as próprias rochas ornamentais, ou a madeira. Como eu falei, eu trabalhei com madeira e a gente foi com Zanini que eu aprendi a calcular, ou enfim. Mas o que acontece o pós, a saída? Porque tem uma fase de transição. O arquiteto se forma, como qualquer outro profissional. No caso da medicina, é muito claro que ele vai fazer a residência, mas no caso do arquiteto, ele vai estagiar, mesmo estando formado, e vai buscando as informações. Ele sai ávido por informações. E essas indústrias abraçam o profissional. A indústria da cerâmica, das próprias madeiras de MDF, laminados. E hoje nós temos uma cor. Todos são meus parceiros, tá? São todas as indústrias, como falei, são importantes e elas fazem, compõem a amostra e a produção de um espaço, mas tudo tem que ter sua dose. Então a gente tem curadoria hoje na Casa Cor, até para educar, assim, com todo respeito, porque são curadores muito qualificados, não sou eu que faço a curadoria, a gente traz de São Paulo, porque muitas vezes ele fala assim, por que tantos revestimentos? Cuidado com o lobby da indústria, vamos analisar o que é, porque muitas vezes o arquiteto que está mais novo, ou o designer, ele é tão... ele tem que ter esse discernimento. É importante uma curadoria, mas é importante a indústria estar presente. Eu acho que a indústria de rochas ornamentais não abraça esse profissional, não está ali para apresentar, para demonstrar, para apoiar nas próprias mostras. São poucas indústrias que estão com a Casa Cor. Não só aqui, de uma forma geral, mas as outras indústrias estão sempre muito mais próximas. E é importante essa relação. Concordo plenamente. Essa proximidade, e a gente, quando pensa o mercado capixaba, é um mercado pequeno, Nós somos aqui um estado bem pequeno, de população, de tamanho, em relação ao resto do país. Então, o olhar para fora, ele tem que sempre existir, Pensando em mercado externo, a gente já sabe que o Espírito Santo é líder, com mais de 80% em exportação, mas pensando no país também, e aí nessa relação com arquitetos, com profissionais da área, tem outros profissionais vindo aqui conhecer os nossos parques fabris, conhecendo as nossas áreas, que a gente tem no Espírito Santo inteiro, a gente tem rochas sendo exploradas. Então, como também essa relação, não só com os profissionais locais, mas que os de fora conhecem o nosso potencial. Vou falar, sempre meu olhar, ele vai muito dentro da experiência que eu tenho com Casa Cor. Vem muitas franquias visitar, arquitetos de outros profissionais, e todo mundo, é unanimidade, que fala, não, no Espírito Santo, a Casa Cor de lá é imbatível, a qualidade, a beleza das rochas, é incrível, a riqueza, fica um ambiente rico. Então, eles chegam e ficam assim, uau, que isso? Porque tem nas outras franquias, mas em menor quantidade. Mas eu percebo que as indústrias já trazem profissionais, e isso acontece, principalmente na época de feira, trazem grupos, mas eu acho que aí o Maxwell vai poder falar com mais maestria nesse assunto, mas eu já sei que vem grupos de profissionais visitar as indústrias também, assim como vem visitar as indústrias de cerâmica. Então, essa relação, eu acho que ela acontece. Eu não sei se acontece no volume que deveria acontecer, mas eu acho que vocês sempre trazem profissionais de outros estados para que conheçam, vem a Cachoeira, ou mesmo na feira, quando acontece em Vitória, não é isso? É verdade.
Acho que é uma situação que é muito relevante e nós, como eu falei, ainda estamos assim, engateando. Nós temos muito, mas muito o que aprender. Mas tem empresas já que estão muito focadas já nesse tema aí, de poder trazer, de fato, ter essa proximidade com os profissionais. Então, eu acho assim que temos que fazer um movimento até ser mais agressivo, no bom sentido, de ir com força para cima dos arquitetos, designers, dos especificadores. Nós temos a maioria do nosso setor que é exportador, geralmente exporta para o distribuidor, que o distribuidor vai para o marmorista ou o cliente final, que aí entra o arquiteto. Então, até chegar o arquiteto, o especificador passa por várias etapas. Mas eu acho assim, até nós temos um projeto dessa empresa, de fazer uma curadoria dessa numa empresa lá fora, a qual a gente vende, para mostrar a versatilidade, a usabilidade da rocha ornamental. Então, isso aí já começou realmente a criar um pouco mais de força. E isso aí está sendo uma tendência. Eu acho que precisa ter mais essa garra aí. Excelente. Gente, queria aproveitar e convidar vocês também para participar. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer qualquer questionamento, seja em relação ao elo mesmo entre indústria, né, o tema desse painel, ou se vocês têm curiosidade em relação a outra coisa, vamos aproveitar os dois aqui. Fiquem à vontade, é só levantar a mão que a Bruna vai poder, né, levar o microfone até vocês. Vou para um outro ponto, enquanto alguém se habilita na plateia, que é a questão da sustentabilidade que você trouxe. As empresas, elas têm tido um olhar, né, cada uma na sua área, vendo como podem aproveitar da melhor forma, e você citou, né, foram pioneiros aí, muitas dessas técnicas, desse trabalho aqui no Espírito Santo. Queria saber, Rita, o quanto, você citou também o olhar para a sustentabilidade, mas o quanto esse setor está olhando as empresas como a Petros, se elas atendem requisitos ambientais. Igual hoje a gente tem diversas empresas listadas em bolsa de valores, né? E aí você tem investidores pensando assim, eu vou dar preferência com qual país eu me relaciono, com qual empresa eu me relaciono. Na arquitetura, isso também tem esse olhar para o que a empresa faz, não só para como vocês vão aplicar de maneira sustentável. Sim. A Casa Coco, acho que começamos em 2015 ou 2014 a trabalharmos. No início ela foi um tema, o tema chegou a ser sustentabilidade, porque a gente falou, isso não é tema, isso é definição de sobrevivência, de vida. E dentro, nós temos um regulamento que a gente apresenta aos profissionais, dentro dele tem uma série de requisitos, não só para a utilização, como você colocou, do material, a gente indica vários sistemas construtivos e que utilizem empresas que tenham como meta a sustentabilidade. Então, a DECA, por exemplo, é uma empresa que é patrocinadora nacional da mostra, todas as nossas louças metais são da DECA e ela tem essa política, a Coral. Então, a gente busca trabalhar com as empresas, né, que tenham como foco a sustentabilidade, a gente recomenda a utilização de lâmpadas, de reuso de água. Nem sempre é possível, porque é uma amostra, nós temos 2 meses para montar, mas isso é por construções modulares, dentro da amostra, no caso, para que não gere resíduo, o controle do resíduo. Então, isso é uma preocupação muito forte da Casa Cor, e a Casa Cor São Paulo já está bem evoluída no processo. Deve estar sendo, acho que ela está sendo certificada como um dos primeiros eventos, acho que lixo zero. Depois eu passo a informação correta. E falando um pouco mais na minha área, né, na parte comercial, é nítido quando você mostra todas as suas ações de sustentabilidade, a forma como lida com o meio ambiente, com o próprio funcionário, e isso aí repercute bastante. Então, eu tenho empresas, só para citar como exemplo, não vou citar o nome da empresa, mas um cliente nosso sempre esteve lá querendo comprar um material. E sempre esbarra um pouquinho na parte de preço, porque a concorrência está bem acirrada. Mas esse meu cliente falou para ele, olha, se não for o cristal da Petros, eu não quero. E ele foi lá para comprar o cristal da Petros. E passou um mês, depois quando a gente chegar para o Maxwell, você criou uma marca.
Então, e o fato de a gente ter esse selo. Então, isso contribuiu bastante para que realmente ele pudesse ter um produto com todas aquelas referências para botar na sua casa. Então, isso ainda tem alguns empresários que ainda não enxergam dessa forma. E a partir do momento que eles começarem a ver essa possibilidade, e não só os empresários, os próprios especificadores, ter esse entendimento aí, cresce para todo mundo ganha com isso. Então, acho que é por aí, acho que é bem bacana. É extremamente importante. Eu acho que hoje, esse momento que nós estamos vivendo, todas essas discussões que estão sendo levantadas, né? Eu acho que a sustentabilidade, a causa indígena, todas as minorias, eu acho que isso tudo está ligado. É importante que a gente tenha em mente o nosso papel, né? A importância dos nossos, que estamos, de uma certa forma, como gestores, influenciando pessoas, que a gente tenha isso muito forte na nossa mente, né? Nos nossos atos, nas nossas atitudes. Então, a Casa Cor também, ela é 100% acessível há alguns anos já, não é uma coisa recente, que tem que ser, né? Não tem outra opção. Eu acho que ela é para todos e, cada vez mais, a gente trabalha todos esses temas. Nós temos uma pergunta da plateia. Obrigada. Pode fazer. Boa noite. Primeiro, parabéns para os dois. Um prazer ouvir as duas visões. E a minha pergunta vai um pouco sobre acessibilidade. Acessibilidade para ambos, né? Assim, tanto o serviço de arquitetura como as rochas são, notadamente, serviços de um valor agregado muito alto. Como é que vocês enxergam deixar isso mais acessível para a população como um todo, né? Assim, isso não só brigar por uma pequena fatia de mercado, mas ampliar o mercado, ampliar a fatia de mercado, né? Trazer mais pessoas para dentro dessa conversa. Bom, eu vejo da seguinte forma, realmente quando se fala, é um mármore, acha que é um material, é um absurdo. Se você for hoje analisar direitinho no mercado, você tem rocha ornamental mais barato que os artificiais que tem no mercado. Mas como fazer isso? É claro que tem materiais e materiais. Tem materiais que não têm um custo muito alto, pelo fato de ser, a gente tem mania de falar assim, rocha saudável. O que é rocha saudável? Porque não tem trinca, não tem uma mancha, não tem... Então, e geralmente são materiais de grande produção. E o Espírito Santo detém essa particularidade. Tem muita rocha aqui que você pode fazer uma avenida daqui à Lua com o mesmo material, entendeu? Já com a tendência dos materiais novos que estão no mercado, que são os quartzitos, depois os quartos, ele tem uma particularidade muito grande. Ele é muito, muito duro, então ele sofreu muitas ações do tempo. Então são muito quebradiços, né? Trincados. E para conseguir transformá-lo, ele numa chapa depois, você requer muito o uso de muitos insumos para poder transformá-lo. Então isso o torna um pouco mais caro. Mas se for compararmos hoje uma rocha ornamental com um preço mais acessível, um material que tem menos trabalho para se produzir, você adquire ele mais em conta do que muitos porcelanatos, muitos cerâmicos aí do mercado. A Rita vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso aí, porque usa bastante, né? Você diversifica bastante isso aí. A sua pergunta foi em tornar o produto mais acessível, né? Por conta de valor do produto. Eu acho que isso aí, a resposta fica mais do lado de lá. Mas realmente é muito importante. Mas o que é interessante, o que o Maxwell falou é verdade, muitas vezes a rocha, o mármore, o granito, ele tem um preço menor do que outros, né? E o papel do profissional é muito importante nesse momento,
porque é ele orientar o cliente, porque nem sempre a relação está no valor daquele produto. Ele pode apresentar um outro, estou falando do mesmo material, estamos aqui focado nas rochas, né? Então, você tem outras que são similares e que vão ser adequadas. Então, acho que nesse momento é muito importante o papel do profissional para orientar bem o cliente e substituir material, porque, como ele falou, como qualquer outro produto, ou um carro, ou uma joia, você tem tipos de pedras numa joia. Então, assim, nós teremos essas diferenças, mas se você souber orientar, aplicar, iluminar, você consegue obter com um valor mais acessível. Tem mais alguma pergunta? Não? Alguém mais da plateia quer participar? Eu vou seguir aqui, gente, mas, por favor, animem-se aí para as perguntas. Queria te perguntar, Maxwell, um pouquinho, até sobre essa questão do acesso, né, de como que está esse mercado. A gente vê que tem alguns materiais artificiais, nos últimos anos, eles vêm ganhando força e concorrendo, né, cada vez mais com as rochas naturais. Isso é um desafio, certamente, né, para o setor, que não quer perder espaço. Como vocês têm se adequado, e também a Rita, na sequência, entender como que as pessoas, né, quem demanda o serviço dos profissionais, como eles também estão recebendo esses novos materiais, ou eles têm preferência pelas rochas naturais ainda, e o papel de vocês também em relação a isso. Bom, a experiência que eu já tive e percebendo isso nos eventos que nós participamos, eu acho que às vezes até um pouco de falta de conhecimento mesmo de alguns para que possam adquirir. Só para citar como exemplo aqui, eu gosto sempre de estar dando uns exemplos. Uma vez uma estudante de arquitetura, no final de 50, falou assim, mas eu queria ver o nosso material, a natureza. Ela é sábia, ela fez o desenho, todo ali, natural, fantástico. E essa cliente, essa arquiteta, queria para o cliente dela um material branco, igual uma nuvem, uma neve. Olha, nós temos esse material aqui, é natural, é isso, tem todas as especificações, é 100% impermeável naturalmente. Não, mas eu queria branco. E eu fui muito gentil com ela, falei assim, olha, você me desculpa, mas branco, assim, você vai ter que ir para a linha dos artificiais. É isso que o seu cliente quer? Mas eu quero a opção de branco. Então, conforme o entendimento, você tem que ter um poder de persuasão para mostrar que o natural tem suas nuances, suas variedades, e quando você apresenta ele de uma forma diferenciada, que eu sempre falo, um paginado, um bookmatch, como a gente fala, muda totalmente o conceito. Então, é conforme você aborda, conforme você apresenta, que você transforma e pode reverter até uma situação de um cliente querer um material totalmente numa cor única e mostrando que você pode fazer com que um material totalmente movimentado, diversificado, vai encantar como outro. Porque somente ou só branco ou só preto são dois materiais que vendem, eu até brinco, né? Igual banana na feira, né? Vende tudo, branco e preto, que são os materiais mais consumidos. Mas se você quer algo diferente, tem que partir para o material natural. Eu acho que é por aí. Eu vou pegar um pouquinho do que você falou, assim, falta conhecimento do profissional. Acredito que sim, mas acho que é importante a reflexão do empresário, como que eu vou levar o conhecimento para o profissional? Porque se a gente precisa levar, como que eu vou me aproximar do profissional para passar essa informação? Então, acho que, voltando àquela primeira pergunta, né, eu acho que aqui está o ponto interessante, para a gente refletir o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. E é claro que tem as famosas tendências que eu coloquei, então, em determinados momentos, a gente tem ambientes mais... Eu falo muito de casa-cor, porque a gente tem ali um universo enorme são vários profissionais, vários ambientes, e cada um com o seu estilo. Então, alguns já conseguem, né, eles têm mais afinidade com a rocha natural, com a beleza que tem, que só a natureza pode dar, né, aqueles desenhos, como eu mostrei a Casa do Fauno,
Então, ele se identifica mais, então ele já busca aquilo. Mas esse mesmo profissional que eu mostrei ali, que fez a Casa do Fauno, que eu acho linda, e que tem toda aquela beleza, não sei se vocês lembram, que tinha aquela parede inteira, que é o Léo Shetman, esse ano ele está na Casa Cor com o ambiente todo branco. Também natural, mas todo branco. Então, assim, podemos ter esse espaço cada ano, mas é importante que ele conheça, que ele use também a rocha. E, para isso, a gente precisa levar essa informação. Eu acho que a indústria que tem o produto que não é o natural, ela faz esse trabalho muito bem feito. Aproveitando... De mostrar o profissional, entendeu? Aproveitando o gancho, eu concordo, você tem razão. Falta algo do setor da indústria para mostrar um pouco mais. Por que não chegar e lá na faculdade e propor ao grupo de estudantes, olha, venha conhecer o setor de rocha, venha conhecer a minha empresa, olha o que você pode fazer com o produto. Então, eu sei, isso falta realmente. É um projeto que nós temos também, de arrebanhar esses profissionais do futuro aí, que são os especificadores, para que realmente tenham um melhor conhecimento. Na própria Casa Cor, eu acho que tem uma lacuna enorme nessa relação. A parceria que começa, quando eu já lanço o evento em abril, as indústrias já começam a me procurar, já começam a participar, programam palestra, programam eventos, oferecem um produto, e isso não acontece nesse setor. Então, eu acho que poderia ser mais bem aproveitado o próprio espaço da mostra para essa divulgação, para esse esclarecimento, para essas palestras. Então, é um espaço que tem, sim, que ir para as faculdades. Eu acho que é importante formar esse profissional, ajudar, né, contribuir na informação, porque, como eu falei, a gente tem, não é o lobby, né, da indústria para que eles saiam só usando cerâmica, o MDF, né, e tal. Ele tem que saber todos os produtos e escolher o certo para aquele ambiente. Então, tem ambiente que uma cerâmica vai ficar muito adequada, tem ambiente que é a rocha. Então, eu acho que falta isso e que tem espaços para se trabalhar. Então, eu acho que é importante pensar também nas mostras como esse espaço para levar essa informação, para, como eu falo, abraçar o profissional na hora que ele quer mostrar o trabalho dele, que ele quer expor, a emoção ali é altíssima. Então, isso é um espaço muito bacana. Muito bom. Gente, temos uma pergunta da plateia. Na verdade, nem é uma pergunta, mas um assunto para a gente debater. Meu nome é Maria Clara, boa noite, primeiramente. Eu sou filha do Maxwell. E eu estou cursando arquitetura, estou no 10º período, juntamente com a Fernanda. E hoje a gente tem uma carência muito grande. Eu estou no 10º período, ou seja, eu estou praticamente me formando. E assim, a gente sente muita falta na nossa faculdade. Ainda mais por ser aqui em Cachoeiro, deveria ter dentro do curso de arquitetura, pelo menos em Cachoeiro, uma matéria sobre rochas ornamentais. Porque os nossos colegas de faculdade, eles também, assim, não sabem. Tudo que eu sei, todo o conhecimento adquirido que eu tenho, é porque praticamente eu nasci nesse setor, né? E ao meu pai também, tudo que ele me passou, desde que a paixão dele pelas rochas. Então, assim, hoje eu tenho um conhecimento muito grande. Então, se eu for para o mercado de trabalho, quanto arquiteta, no mundo das rochas, eu vou dizer assim, que eu estou 100% preparado, mas tenho muito conhecimento já adquirido. Coisa que eu acho, assim, igual você falou, assim, com certeza a Casa Cor é importantíssima, é um elo que a gente tem com a indústria, com o setor, mas eu acho que falta muito isso, até mesmo dentro da escola, desde pequeno, porque muita gente, hoje em dia a gente tem muita falta, assim, no mercado de profissionais bons que querem, assim, trabalhar e levar a rocha com cuidado, porque é uma joia preciosa. E às vezes as pessoas não sabem cuidar direito. Se tivesse essa matéria desde pequena na escola, o que eu acho fundamental, não acho, é uma coisa que, assim, vai para muitos e muitos anos. E a rocha está muito em alta hoje em dia, como a madeira, como a cerâmica, enfim. E a madeira também, a cerâmica, eu acho que vale a pena ter alguma matéria assim dentro da faculdade, voltada para isso, que a gente não tem. A gente só tem assim, usa pedra aqui, usa madeira ali, vai ficar bonito assim. É mais ou menos isso. A gente não tem um conhecimento aprofundado, sabe? E eu acho que é desde berço que a gente aprende tudo, né? E eu acho que vale a pena também tentar inserir isso, pelo menos assim, nas escolas de Cachoeiro, que é onde começou tudo, né? E, de certa forma, depois vai indo pelo mundo.
Obrigada. Muito obrigada a você pela contribuição. Eu acho que realmente o que a gente está vendo aqui é que existem muitas oportunidades, né, de sinergia entre essas duas áreas. Então, eu acho que... E aqui a gente tem pessoas, né, muito dedicadas a esse setor, das diferentes áreas, e pode ser um momento justamente para a gente fazer essa aproximação e aí voltar no próximo ano, poder relatar, né, o que a gente avançou desde então. Então, eu acho que essa evolução, ela pode acontecer. Maria Clara, isso. Não, com certeza tem que ir para as faculdades, é muito importante, mas o que acontece? O conhecimento, principalmente hoje, ele é contínuo. Você sai da faculdade e ele vai descobrir ali um tipo de impermeabilização né, diferenciado, um tipo de corte, vem uma máquina. A gente não aplicava, há alguns anos, sei lá, deve ter uns 10, 15 anos, que eu vi o primeiro armário lá em Milão, feito com mármore, né, na porta. Aí faltava, eu falei, por que não tem isso lá no nosso país ou no nosso estado? Porque tem que ter a ferragem acompanhando. Então, assim, é um conjunto, né? Nós temos um conjunto. É o produto na aplicação do mobiliário, aí você tem as ferragens acompanhando. Então, a gente sai da faculdade e a gente continua aprendendo o tempo inteiro. Então, a relação não acaba ali. Por isso que eu falo de feira, de mostra, de palestras ao longo do ano. Então, a importância fica, né, nessa continuidade, mas não viabiliza, muito pelo contrário, tem que ter. Essa dificuldade, ela está em vários setores da indústria. Como eu falei, hoje eu tenho uma parceria muito grande com a ArcelorMittal, que ela está atuando muito na área da indústria da estrutura em aço. Eles também não têm na faculdade. A gente aprende na faculdade só calcular, não sei. Eu estou formada há 35 anos. Não sei que se mudou, mas era só concreto. A gente só aprendia a calcular em concreto. Então, você não sabia fazer uma casa em madeira, você ia de forma empírica, ou agora com a estrutura em aço. Então, muda o material. E o aprendizado é contínuo. A gente aprende todo dia, nessa troca. Hoje eu estou aprendendo um monte de coisa aqui, vocês também. Então, assim, a gente fica o tempo inteiro nessa troca. Então, é importante, né, por isso que eu falo das mostras, porque elas acontecem todos os anos. Então, você tem sempre a oportunidade de apresentar os novos produtos. É importantíssimo isso, e você vê, né, que já se falava em mármore há 30, 40 anos atrás. Depois vieram os granitos, depois surgiram os quartzitos, hoje tem quartzo e tem outros minerais aí. Mas aí que tem um detalhe, que a indústria realmente acompanhou. A indústria fez com que cortássemos, né, a rocha. Eu, só como um exemplo, o primeiro bloco que eu extraí, eu não tinha conhecimento, eu sabia que era duro. E falei, tem que serrar esse bloco. Foram 21 dias serrando um bloco. Ele está até aqui presente hoje, esse rapaz serrou para mim, que ele falou assim, nunca mais você volte aqui. Porque normalmente um jogo de lâmina fazia em média 5 serragens e você gastava em média 500 kg de granária. Foram 2 jogos de lâmina, quase que não deu, e 5 toneladas de granária. Foi um absurdo, coisa assim, única. Então, a evolução fez com que realmente trouxesse. Então, a vinda de novos materiais, a evolução na indústria, que realmente hoje, os tiares, o que era dias, transformou em horas. Então, foi assim, muito, muito grande evolução. E cada dia, está melhorando cada vez mais. Então, a gente tem que estar acompanhando, de fato, isso aí. É claro, o que a Maria Clara citou, que há uma carência muito grande na arquitetura, na engenharia, falar um pouco mais de um produto que vai ser usado, que é a tendência, né? Mas é tudo questão de realmente mostrar e querer fazer. E claro que a indústria tem que fazer isso também. Nós, como da indústria, temos que fazer algo diferente e é um projeto nosso também, já poder estar fazendo isso também. Excelente. A gente tem mais uma pergunta da plateia. Boa noite. Não é nenhuma pergunta, né? É só um leve comentário, como a Maria Clara falou. Eu também concordo com ela. E concordo com a Rita também. Porque não adianta só introduzir dentro da faculdade se as indústrias também depois não fizerem esse trabalho, se os profissionais não buscarem esse conhecimento, né? Porque eu trabalho com a linha de arquitetos, de geólogos. Eu vejo geólogos que não conhecem, que não têm o conhecimento que o Maxwell tem, né, do próprio material dele, né? Só que a indústria de cerâmica, ela não se limita em treinar, dar treinamento para que
os arquitetos, que os profissionais, até os próprios pedreiros tenham conhecimento de qual argamassa melhor usar, de qual é, né, a qualidade do porcelanato deles. E eu percebo assim, que no ramo de rochas, que vem crescendo mais e mais e mais, né? Hoje nós estamos numa feira completamente diferente do que nós estávamos acostumados nos outros anos. Nós estamos vendo o quê? Quartzitos. A nossa linha de nacional praticamente quase não tem quartzitos e os, né, feitos, né, que são os materiais, né, importados. Então, assim, na linha de quartos. Então, assim, falta esse trabalho com os arquitetos, porque eu trabalho em uma empresa que trabalha com vários arquitetos. E quando os arquitetos vêm, as pessoas já às vezes comentam, né? E o arquiteto não sabe de nada, ele escolhe pela beleza, não pela qualidade, porque ele não tem o conhecimento da qualidade. Então, eu acho que o setor de rochas ele podia fazer um trabalho melhor, né? Com o seu material, de qualificar melhor também, dar essas palestras, né? E o profissional está lá, está convidando. Eu acho isso muito importante, né? De qual argamassa ser usada no material, de onde ele pode ser assentado, né? Falta um pouco disso. Você tem toda a razão. Vou dar um exemplo, o que acontece com a Coral. Coral Tintas, né? Todo mundo, acho que a maioria conhece a Tintas Coral. Ela fornece, ela é tinta oficial da Casa Cor e ela oferece a tinta para todos os profissionais. Dentro desse projeto que ela tem com a Casa Cor, ela vai no período de obras para treinar o pintor e os arquitetos que quiserem participar, porque ela tem aqueles efeitos especiais que são lindos, legais, mas eles, quando são aplicados de forma indevida, eles vão ficar ruins, não vai dar o efeito que o cliente quer, não terá a durabilidade que o produto está dizendo que tem. Então, o que ele precisa fazer? Treinar os pintores. Então, ele dá gratuitamente, manda para a gente, o arquiteto que quiser levar o seu pintor, oferece o arquiteto, que também é importante, arquiteto, quando eu falo, arquiteto e design, tá? A Casa Cor também trabalha com design. Então, se eles quiserem entender, porque nada melhor do que você, a pior coisa para um profissional, eu sou arquiteto, eu já passei por isso. Você chega, dá um negócio errado, aí você fala, a cliente fala, não está bonito, não está boa a parede. Aí o pedreiro fala que foi ele, o outro fala que foi o embolso, o outro fala, e você fica ali, né? Quando você é novo, tonto, não sabe o que você fala. Então, se você assiste a aula da Coral, você aprende como aplica e você sabe verificar se o seu profissional lá, pintor, está aplicando errado. Então, isso é um trabalho, gente. A relação, ela é contínua, como eu falei. Então, a assistência é contínua. Imagina o que é para a DECA mandar louça para 16 cidades, algumas vezes você tem 4, 5. Eu estou falando isso porque eu estava com o e-mail hoje. Sai o caminhão, atendimento do produto, explicar o parafuso que tem que vir para não sei o quê. Isso é ela com o arquiteto, põe pessoas direto lá atendendo. Então, o atendimento ele é muito específico, muito especial. Por isso, tem que ter um trabalho, né, que eu acho que nós temos várias associações de rochas ornamentais que tem que se unir para poder fazer um trabalho contínuo de relacionamento com os especificadores. Aproveitando o gancho, isso aí eu acho que realmente nós pecamos muito. Que quando você faz um trabalho desse, como você citou a Coral, ela não está gastando, ela está investindo. E eu falo sempre isso na nossa empresa, nós temos que investir. Quando você propõe ao setor, infelizmente, você encontra algumas dificuldades. As pessoas não entendem isso como investimento. Tem que pensar a médio e longo prazo. Infelizmente, ou felizmente, vou falar assim, pelo fato da nossa moeda em relação ao dólar desvalorizado, todo mundo quer exportar. Então, quer produzir aqui para poder ver o dinheiro na hora. Então, pensa a imediatista, entendeu? Quando você começa a fazer um trabalho a médio para longo prazo, que demanda tempo, ninguém quer investir. Então, esse trabalho tinha que ser mais maturado, tinha que ser feito, e nós, da PES, estamos fazendo um trabalho assim, para que realmente possa pensar lá na frente. Você tem ideia? Tem materiais nossos que vão para fora, e o cliente compra como se fosse importado. Olha a ignorância, né? Porque ele acha que ele importando, eu não tenho conhecimento, não, eu trouxe de fora, eu importei o material, e o material sai daqui do Brasil. Uma coisa só para ter mais informação.
Eu falo que não tem país no mundo com a diversidade, a quantidade que nós temos. Há uns 25 anos atrás, eu conheci um grande empresário do setor de rocha, um italiano que está aqui no Brasil, e eu fui levar um material para ele, né, que eu já estava começando a prospectar, e ele falou assim: Maxwell, o Brasil não foi explorado 1% do seu potencial. Aí eu fiquei meio cético assim, né, porque só tinha aquela região do Espírito Santo. Quando eu comecei a adquirir minhas áreas na Bahia, só para você ter ideia, eu tenho uma área que para sair daqui, eu ando 1.850 quilômetros se eu for de carro. E no começo eu fui, né, porque não tinha recurso nenhum, tinha que sair, era 2 dias para ir, 2 para voltar. Então só ver como você perde tempo. E quando eu avancei um pouquinho mais, eu ia de avião até Salvador e andava 700 quilômetros para chegar nessa pedreira. Então é um absurdo. Era a estrada horrível, aquela coisa toda, e eu fui para uma área assim, bem inóspita mesmo, entendeu? Mas quando você começa a trazer e mostrar que você tem algo diferente, aí começa... Por isso que eu falo, você não precisa hoje estar num grande centro para que o seu cliente venha até você. A mídia hoje ela evoluiu bastante, ajudou bastante a gente, então hoje você pode ficar em Cachoeiro, qualquer outra cidade, e o cliente vem até você. É só você ter um produto de primeira qualidade, ou mesmo que ele não seja, né, esteticamente, fisicamente o material. No meu caso, que é muito fraturado. Mas você dá vida a ele, entendeu? Eu até falo brincando, hoje tive um cliente de Portugal lá e falou assim: eu vou te levar agora para a UTI. Mas o que é isso? É onde eu recupero a chapa. Eu falei assim: você tira a foto dessa chapa que está aqui, ela estava quase que desagregada. E depois eu vou te mandar a foto dessa chapa dele pronto. Então, nós realmente conseguimos trazer de volta a vida essa chapa. Então, quando você começa a fazer um trabalho diferenciado, você valoriza, que vira arte. Hoje, qualquer trabalho manual é super valorizado. E nós fazemos isso devido à nossa necessidade. Apesar de eu ter uma estrutura muito bem montada de equipamento, mas tem aquele olhar. O humano está ali tocando com você, funcionando, entendeu? Então, esse diferencial que nós temos, isso a gente provoca e causa encantamento ao nosso cliente. A gente tem mais uma participação da plateia. Pode ficar à vontade para fazer pergunta. Boa noite. Primeiro eu queria parabenizar aí a palestra do Maxwell, da Rita, né? Tive a oportunidade de reencontrá-la aqui, né, Rita? Depois de algum tempo. O Maxwell, a gente pode dizer que é um dos pioneiros, né, no quartzito, podemos afirmar isso. Pelo menos há bons anos atrás, insistindo ali em determinados materiais que hoje várias empresas, né, seguiram esse caminho aí e está bem evidenciado. Eu queria só, com base no que foi dito em relação a essa lacuna, esse não preenchimento desse vácuo que existe entre o setor de rocha e os especificadores, né, que os arquitetos, designers, etc. Faz uns 10 anos atrás, os presidentes do CETEMAG, do Cindy Rocha, Centro Rocha, e a própria AB Rochas, que é uma instituição nacional, que está agora com um novo direcionamento aí também, houve a tentativa de um esforço de se tentar diminuir essa distância técnica e de levar as informações de forma sistematizada para esses especificadores. De certa forma, isso meio que não foi dado continuidade nisso. Eu queria fazer até um comparativo com um outro setor, que é o da rocha. Posso até falar o nome da empresa, é muito conhecida, Consentino, né? A Celestone. É uma empresa que conseguiu fazer muito bem o dever de casa dela, as empresas também concorrentes dela, posteriormente. Criaram uma literatura muito grande. O marketing deles, eu tive a oportunidade de ir na Consentino em 2010, 2011, mais ou menos, na Espanha. Então, quando eu cheguei na Consentino, o garoto propaganda deles era Antônio Bandeira, Fernando Alonso e uma outra atriz que eu não me lembro agora. Isso acaba, de certa forma, seduzindo tanto o usuário quanto os arquitetos, porque você acaba colocando pessoas que estão figurando ali, validando aquele produto como um produto bom a ser usado. Mas o marketing só ele não serve para muita coisa se o produto não tem uma boa qualidade, se ele não tem uma diversidade de cores, texturas e outras coisas, e também a informação técnica chegando para o
o especificador para a loja de construção, para os depósitos, stores que tem aí no mundo inteiro. Eles mesmos criaram posteriormente uma grande rede. Então, eles fizeram, no curto prazo, um dever de casa muito grande. Eu acho que poderia o setor de rocha repensar, através do Centro Rocha, o próprio CETEMAG, o Sind Rocha, quase que em copiar o que eles fizeram. Tá? São entidades de classe, não vão fazer comercial para nenhum tipo de rocha. A rocha que vai ser dita, explicada para o especificador, vamos falar de mármore, granito, quartzita, etc. Não importa a cor que está na moda, não importa nada disso. Mas levar essa informação, levar modelos, ter alguém que realmente fosse uma referência, tá? Para estar levando essas informações através de um marketing bem feito, e isso aí é uma coisa que eu percebi, mas não foi dado muita importância para isso. E hoje eu vejo que tem 15 anos praticamente que eu atuo aí no setor de rocha, eu vejo que 15 anos depois nós estamos ainda discutindo a mesma coisa, que é essa lacuna aí. E existem modelos aí que não é questão de copiar, né? Tem muita coisa boa que está sendo feita, e eu acho que foram deveres de casa bem feitos que podem ser analisados de alguma forma e traduzir essa realidade que hoje a gente vive. Então era só um comentário mesmo que eu queria fazer, e parabéns de novo aí pelas explanações de vocês. Obrigado. Me permita complementar o que você falou. Obrigado aí pela sua atenção. O nosso setor, como eu falei, ainda está muito novo se comparado. Mas é claro, você citou uma grande empresa, realmente o Cosentino faz um trabalho fantástico. Ele tem uma mídia também muito boa, e o produto é muito bom. E ele investe pesado. Eu já tive dando uma sugestão para que fizesse algo parecido. Quando você vai olhar as cifras, ninguém tem coragem de encarar. Ninguém. Porque hoje é Cindy Crawford, aquela ex-modelo, né, americana, é lindíssima, aposentada como modelo, mas ela é a modelo propaganda da... Então, como você falou, foi o Alonso, na época da Fórmula 1, que estava no auge, foi o Nadal, e a Cindy Crawford e o outro que você citou, que eu não me recordo bem aqui. Então, ele investe realmente muito pesado no marketing desse. Então, quando foi proposto isso, quando se falou num X valor, parecia que tinha jogado uma bomba ali no meio e cada um para si, Deus para todos. Então, por isso que, às vezes, algumas empresas se destacam porque ela começa a ter uma atitude mais isolada. Então, foi uma das situações que nós fizemos. Como não dá para agregar, vamos no nosso caminho. Então, hoje, como eu até citei, né, que a nossa arquiteta lá de São Paulo, Ana Paula, e ela cuida só de relacionamento. É uma menina que... Até brinquei com ela, tem que trazer você para Cachoeiro para ser minha comercial, porque ela é fantástica, ela tá no DNA dela, entrou na veia dela, no sangue dela, a Petros. E ela, no passado, ela trabalhou com um grupo francês que a levou para conhecer realmente o que é mercado de alto padrão. E tem um DNA, realmente, o que é o mercado de alto padrão. E devido a todas as nossas formas de abordagem que nós temos, nós nos encaixamos justamente, parece que tem uns 10 mandamentos desse setor. E nós encaixamos perfeitamente nisso daí. Então, ela era uma guerreira, ela briga bastante. Eu tive até com ela ontem lá na Pedreira, ela não pôde vir porque ele levou outro compromisso. Mas que falta isso aqui. Nós derrubarmos essa barreira de que acha que é intransponível, e não é. É fazer um trabalho mais consolidado para poder transformar esse nosso setor aí num evento fantástico. Porque, como eu falei, né, pelos estudos que tem aí, 95% do revestimento mundial é da indústria cerâmica. Se tiver um aquecimento de 2%, no máximo 5% para a rocha ornamental, o setor hoje não dá conta. Só para você ter uma ideia. Mas estamos aí. Vamos na luta, né? Falando da Cosentino, realmente ela tem um trabalho fantástico, e ela tem, na Casa Cor de São Paulo, ela tem um espaço assinado com o nome dela, Casa Cosentino, de, sei lá, 400 metros. Aí vem um desabafozinho, né? Por que a gente não tem isso aqui no Espírito Santo? Uma empresa que entre numa casa com o Espírito Santo com tanto, ou até algum
uma dessas instituições, eu acho que a gente tentou isso em alguns anos, mas apresentar, né, um espaço assinado, como a gente tem hoje, ArcelorMittal. Então, assim, precisa iniciar um trabalho. E se não puder ser em conjunto, pode ser individual, porque você é contínuo, tem várias ações, tem os modelos que representam a marca, mas tem todo, desde do evento que faz ali na sede aqui, trazem os profissionais de São Paulo para cá. Então, assim, se vocês observarem, o investimento é enorme mesmo, mas tem outros menores que a gente sempre tem que fazer. Eu dou como exemplo a DECA, que eu já dei aqui, mas eu acho que arquiteto que está no mercado, quando ele pensa em louça e metal, ele pensa em DECA. Mas ela está só na Casa Cor do Espírito Santo há 26 anos. E ela não faz essa ação só na Casa Cor do Espírito Santo. Ela vai para Milão, para a feira, e ela leva os arquitetos, ela trata os arquitetos e designs, leva num castelo, no jantar, ela oferece toda uma experiência, quer dizer, a sua experiência desde a hora que você especifica o produto, quando você coloca a atenção. É um conjunto, você tem razão quando você falou da Cosentino. A gente tem mais alguém que gostaria de participar, fazer mais alguma pergunta? Não? Então eu já vou seguir para o encerramento. A gente, né, conversou, bateu um papo aqui excelente. Queria deixar a palavra final para vocês e desde já agradecê-los por contribuir mesmo e dividir com a gente, tanto o que a gente vem avançando, o trabalho que a gente tem aqui no Espírito Santo, mas também os desafios, né, e as oportunidades que eu acho que são muitas para a gente trabalhar enquanto indústria, enquanto profissionais da área. Então, parabéns pelo trabalho dos dois. Obrigado. E você falou tudo. Está no meu DNA também. Quanto mais me instigarem, mais me provocarem, mais eu quero provar que eu consigo fazer. No momento que eu comecei a Jazida, né, e fui para aquela área bem inóspita no sertão, 5 empresários queriam fazer parceria comigo. E quando chegaram lá, eles falaram: olha, Maxwell, você me desculpa, aqui eu não tenho coragem, vou te dar um conselho. Pula fora aqui que você vai perder seu dinheiro. Por isso que eu não vou falar aqui da nossa casa não, tá, meu irmão? Que eu falei na época, o dinheiro que eu juntei, vou investir em pedreira, né? E era para comprar nosso apartamento, nossa casa, ela quase morreu. Eu falei: não, deixa que eu estou olhando outra coisa. Mas por ter esse olhar diferenciado, que eu tenho certeza que você falou, tem sentido. Eu não quero com isso me achar o cara, não. Mas quando eu deparei com o primeiro quartzito, eu falei: vou encarar. Primeiro quartzo. Então, eu fui o pioneiro realmente em tirar o material, porque ninguém acreditava que aquilo pudesse virar um bloco. Normalmente, quando vamos fazer o licenciamento, os próprios geólogos do órgão, antigo da NPM, agora agência, né, eles vão para poder te licenciar. E um dos geólogos falou assim: Maxwell, você tem certeza que vai tirar bloco aqui? Eu falei: vou te provar. Depois de 5 anos ele foi lá e falou assim: rapaz, é diferenciado o mesmo negócio. Então, é você acreditar que tudo é possível. Só para o Pai do Céu que a gente deixar em primeiro plano, né? Mas se te dá saúde para que você possa encarar os desafios, ninguém te segura, não. É por aí. Obrigado mais uma vez, hein? Quero agradecer de estar aqui com vocês, foi muito bom, gostei muito de conhecer mais, como eu falei, inclusive estive na Revestir, no seu stand, que foi no ano da pandemia, né, 2020, estava muito bonito, e conhecer mais do seu produto, o trabalho em sustentabilidade, muito nos orgulha, eu tenho muito orgulho do nosso estado, das nossas indústrias, e foi muito bom, muito importante essa conversa, e espero que ela continue. Obrigada. Só um momento. Oi. Rita. Alô. Está liberado? Alô. Ei. Eu só gostaria de agradecer a sua presença, Rita. Eu já também sempre ouvi falar muito bem de você, foi uma oportunidade única. Obrigado. Nos colocamos à sua disposição para qualquer eventualidade. Querida, obrigado pela sua atenção.
Obrigada. O microfone estava até falhando, né? Acho que na hora de encerrar mesmo, eu tive que pegar o da Rita. Mas, gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui acompanhando. Espero que tenha, né, contribuído e a gente gostou demais desse debate. Então, parabéns mais uma vez e obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Bom, gente, por hoje é só. A gente encerra aqui nossa programação diária e amanhã tem mais a partir das 14 horas.